E aí, rapaziada, sextou na Casa do Craque. No episódio de hoje, vocês vão acompanhar uma resenha sensacional com o meu grande amigo Serginho Prestes, nosso Serginho Cabeção, um dos maiores meias que eu vi atuar no futebol brasileiro. Jogador diferenciado, craque e acima da média, Serginho foi destaque no futebol paranaense, futebol brasileiro e também no futebol português. Campeoníssimo por onde passou, Serginho jogou aqui na capital paranaense no Esporte Clube Pinheiros, o Leão de Vila Guaíra, atuou também com grande destaque no Curitiba Futebol Clube, principalmente naquela equipe memorável de 1989, vestiu a camisa do Atlético Paranaense e também do Paraná Clube após a fusão entre Pinheiros e Colorado. Craque da bola, craque da música e dos microfones, Serginho é comentarista esportivo da Rádio TMC, antiga Rádio Transamérica de Curitiba, e tem uma carreira belíssima e uma folha de serviços gigantesca prestados junto à comunicação e ao jornalismo esportivo paranaense. E como eu digo sempre, sextou na Casa do Craque. Valeu, rapaziada! Olá, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Olha só que maravilha, em mais um episódio do podcast na Casa do Craque. Hoje estamos aqui num lugar especial, sendo recebidos na casa, na residência desta fera que está aqui do meu lado, craque dentro e fora de campo, um dos mais completos camisas 8, um dos mais completos meias que eu vi atuar, não só no futebol paranaense, mas também no futebol brasileiro. Jogador acima da média, com inteligência, velocidade, destreza, antevia a jogada. Como eu disse, craque dos microfones, craque da televisão, craque do rádio, comentarista esportivo, jornalista, radialista profissional. E ele que teve lá, né? Cantou o hino nacional de chuteiras, cracaço de bola, campeoníssimo por onde passou. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje na casa do meu grande amigo Serginho Prestes, nosso Serginho Cabeção, essa fera, com quem eu tive o privilégio de atuar nas categorias de base do Esporte Clube Pinheiros, uma vida inteira dedicada ao futebol e a música. Vocês vão acompanhar a história de vida, os seus conceitos, as suas opiniões, essa fera que está aqui do meu lado. Serginho, parceiro, que alegria, velho, que alegria poder estar aqui com você para bater esse papo, para a gente conversar sobre aquilo que a gente mais gosta, que é o futebol e a música. Em primeiro lugar, muito obrigado pela maneira como a nossa equipe está sendo recebida aqui na tua casa. Um grande abraço. Tá com saudade já, né, velho? Tá na hora de você agitar esse negócio e começar a fazer um grupo, uma coisa aí, para nós poder rever aquela turma do passado, Serginho. E vamos fazer. Pô, que bom, né? É bom você lembrar do nosso momento juntos, jogando lá com 15, 16, 17 anos, né? E que foram momentos marcantes na vida da gente. A categoria de base lá, o juvenil do Pinheiros, né, do nosso inesquecível Hamilton Nofick, professor, nosso mestre, né, e para mim aquele momento foi inesquecível, né? E agora você que é um monstro aí da imprensa esportiva aqui de Curitiba, do Paraná, do Brasil, para mim um prazer estar aqui falando, e agora deu certo a gente encaixar as agendas. Maravilha. E estamos aí para falar o que você quiser. O pessoal que acompanha mais fora do estado do Paraná, as pessoas que estão fora da nossa capital, tem aquela curiosidade sempre, Serginho. Porra, o que o Cabeça tá fazendo? Como é que tá o Serginho? A gente acompanhava ele na CBN, mudou de rádio, não mudou? Foram 3 anos na equipe Gil Rocha, CBN e tal. Como é que tá o teu momento atual? Fala um pouquinho para a rapaziada de fora acompanhar. A gente sabe que você está na Transamérica, mais nova contratação da TMC, antiga Transamérica. Mas fala um pouquinho aí, Serginho. Isso aí. No final do ano, né, eu recebi o convite do Rogério Afonso, lá, que é o coordenador, que é o diretor da Transamérica. Eu estava há 3 anos já na CBN, né? O Gil, quando montou a equipe, me convidou. O Gil nós éramos parceiros na Banda B anteriormente, e ele foi para a CBN. Em um ano lá montou a equipe esportiva e me chamou. A gente ficou 3 anos lá, maravilhosos, né?
uma equipe fantástica do Amarildo Lopes, que é o coordenador, né? É o dono da rádio. E agora recebi o convite do Rogério para ir para a Transamérica, fiquei muito contente, né? Acabamos acertando, então estou lá na TMC, Transamérica. A equipe, quase todo mundo, a gente ou já trabalhou junto ou se conhece de N compromissos aí, por aí, pela vida. E também é outra equipe muito bacana, de pessoas muito bacanas. Eu estou muito contente, né? Assim, com a recepção que tive lá na rádio, dos ouvintes da TMC. Então, para mim, está sendo um momento muito bacana. Muito Trabalhar ao lado do parceiro Jairo Silva, o bom carioca. Anos, né? O Jairo eu conheci ele como repórter quando eu joguei no Londrina. Eu já encerrando a carreira praticamente, ele era repórter, acho que da Paiquerê lá em Londrina. E já fizemos uma grande amizade naquele momento e depois trabalhamos juntos na CNT, acho que uns 3 anos, acredito, no programa dos domingos à noite na televisão, né? E encontrar nos estádios, então, um ser humano incrível, né? Ele e o Jairinho também, o filho dele. Figuraça. E a equipe toda muito bacana, né? Pessoal bacana mesmo. Você falou do Amarildo Lopes, né? Grande Amarildo Lopes, o empreendedor da comunicação brasileira, que lá no início dos anos 2000, quando assumiu a equipe de esportes da Rádio Clube Paranaense da velha B2 AM 1430, nos deu a oportunidade também de trabalharmos na Rádio Clube Paranaense, naquela equipe que ele montou, com Ulisses Costa, com Jairo Silva, com toda a turma, Alfredo Ribeiro, Dionísio, você, aquela equipe sensacional. O Amarildo é um cara show de bola, um cara visionário, né? Eu peguei o começo da trajetória dele ali, até o final de 99, e daí acabei recebendo o convite para retornar ao futebol de rendimento no Paraná Clube, né? O Ocimar Bolicem tinha assumido o clube e me chamou para ser coordenador da base. E eu fui para lá e acabei saindo da clube, que tinha ficado 2 anos naquele momento. Até a convite, né? Poxa, a gente sempre lembra de coisas que recentemente a gente perdeu. Nosso querido Josias Lacour, né? Então, lamentável. Deixar um abraço para a família do Josias, os amigos. Foi o Josias que me fez o convite. Né? Aí naquele momento, o chefe da equipe era o Sidney Campos, e no ano seguinte foi o Amarildo Lopes. Isso. E aí a gente trabalhou juntos lá e foi muito bacana, né? O Amarildo é um cara muito querido, muito correto. Nossa, um cara... muito sério, muito profissional e torço muito pelo sucesso dele e da CBN. Mas agora vamos seguir à frente aí, trabalhando e falando, contando histórias lá na TMC. Só na comunicação, no rádio esportivo, na televisão, no jornalismo esportivo, já são quantos anos de carreira, Serginho? Teve esses 2 anos da clube, lá atrás, e depois em 2010 eu entrei na Banda B. Então fiquei até 20. 10 anos de Banda B? Teve um período que eu saí e retornei. Ficaram 2. Então, na verdade, foram 8 anos de Banda B, 2 da clube, 3 da CBN, já são 13 para 14 anos. Olha só. De rádio, né? Daí teve um momento ali de 3 anos fazendo televisão junto, né? Então são 13, 14 anos trabalhando nas rádios aí como comentarista. Olha só, que bacana, que legal. Então a gente deseja aqui para você todo sucesso lá na TMC, antiga Transamérica, com essa equipe maravilhosa, com toda aquela equipe sensacional do nosso querido Rogério Afonso, né? Campeonato Brasileiro começou esse ano diferente, começou agora já no último mês de janeiro, né? Então a gente torce aí para que todos possam fazer um belo trabalho na sequência na TMC, não só Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem tudo mais pintando por aí, então vai ser um ano de muito trabalho para todos que trabalham na imprensa esportiva, né? Pô, sem dúvida, esse ano tem Copa do Mundo no meio, então é um ano com muita coisa, né? Tem o Paraná Clube tentando retornar. É verdade. Né? Que daqui a pouquinho já começa. Dia 28, né? 28 já começa a Série B. E a gente vai estar, além de trabalhar, vamos estar na torcida para que o Paraná consiga retornar ao lugar que ele merece estar. Né? Tricolor. Outro dia eu estava batendo papo com o nosso Vinícius Cancião, Vina. O nariz? Grande nariz, ladrão da oxigênio, puta, ele fica brabo. Não, o Marquinho Rabugento, o Marquinho Volante, falou, porra, esse velho tá tomando bomba, não sei o quê, que o Vina tá todo dia. Parque Barigui, não sei o quê, tá bem pra caramba, tá forte que é um cavalo, Vina. E o Vina, porra, né, contando a história dele, muitas pessoas acham que você começou a tua carreira no Esporte Clube Pinheiros, mas não foi. Não. Vocês eram nossos adversários, você e o Vinícius, lá no campeonato Dente de Leite, os Cobrinhas, e você jogava no time do Curitiba com o Vina e ganharam o campeonato. Eu e o Marquinho Benato jogava no Pinheiros. Você e o Vina jogavam no Curitiba.
posteriormente a essa competição, como é que foi o convite? Porque você e o Vina apareceram lá no Pinheiros e aí seguiram uma carreira belíssima, né, Sargento? O Vina já jogava no Curitiba, né? E eu, na verdade, jogava no bairro ali, nos times de Boa bairro, Vista, o Corintinha do Boa Vista, para quem conhece Curitiba, onde hoje é o Conjunto Cassiopeia, ali era o campo do Corinthians, no meio de uma florestinha que tinha ali. Nem dava para enxergar da rua o campo, mas ali era o nosso campo de futebol de 11, né? Tinha aqueles campinhos e os campos, o BAC, o Bacaxeria Atlético Clube lá, que eram campos de suíço e tal. Mas o Vinícius já jogava no Curitiba, daí chegou umas férias, que eu acho que era de meio de ano, ou de final de ano, eu já não me lembro exatamente se era na final ou no meio do ano. E ele falou, pô, vamos treinar lá na base aérea, pô. A gente sempre morou no Boa Vista, dava, sei lá, 7, 8 quadras, 10 quadras da base aérea, onde o Curitiba treinava. Eu falei, claro, vamos embora, né? Vamos jogar bola. Mas eu não tinha aquela perspectiva de chegar lá e jogar e ficar e tal, enfim. Aí, não, cara, pô, você é um dos melhores jogadores do colégio aqui, como é que não pôr? Se eu tô jogando lá e tal, aquele jeito dele com o Vina. Cara, o Vina sempre foi um ótimo jogador, né? Cracaço. Pô, daquele tamanhão dele, já era do tamanho que ele é hoje, ele já tinha 14 anos, 13 anos. De 14 ele já era um cavalão de grande. Eu falava, ele parecia o Renato Gaúcho, assim, né? Arrastava os caras, né? Isso é. E aí, fui lá, primeiro treino, o professor Miro já, não, me traz o documento e tal. E assinamos ali, ficamos aquela temporada toda, aí fizemos as finais históricas para mim, lá, contra vocês do Pinheiros, né, no caso, né, o Robertson, né, o Foguinho, você, Catani, né? Eduardo Monstro, o Eduardo né? Monstro. Foi campeão paranaense com você no Pinheiros. Né? Nossa. Cara, era um ótimo time, 3 jogos, 2 empates no terceiro jogo que a gente foi ganhar a competição. E pô, foi marcante para a gente, tanto para nós como para vocês também, tenho certeza disso. O Mário Assinelli, o técnico do Pinheiros. Muita né? gente boa pra caramba. E aí acabou o campeonato, e o campeonato deve ter acabado ali por volta de setembro, outubro, por aí. Isso. Porque nesse mesmo ano, eu, por exemplo, era 65, e o campeonato era 65, 66, mas podia jogar alguns 64. Podia. Não, era 64. Era 64 e 65. E 65, era isso. E podia jogar 263, eu já não me recordo exatamente. Eu sei que acabava o ano, eu estourava a idade e teria que subir para o juvenil. Porque naquela época era chamado de infanto juvenil. Né? E aí o infanto juvenil, então, do Curitiba, ele treinava lá no campo do Iguaçu. Era o Egídio Pietrobelli. Isso. Era o Cizico, o treinador do juvenil, do infanto juvenil do Curitiba. Pô, e daí nós já... vocês vão ter que passar a treinar para lá. Cara, mas daí, pô, você tem que pegar 2 ônibus. Naquela época não existia interbairro, não sei o quê. E a minha família não tinha tanta condição assim, né? Na base aérea eu ia... Era 2 passagens para ir, 2 para voltar. A base aérea eu ia a pé. Agora, lá tinha 2 passagens para ir, 2 passagens para voltar. Tempo, porque daí você levava um tempão para chegar lá. E aí tinha escola e, pô, é uma confusão danada. E nós começamos a treinar. Fomos indo, e aí faltava um dia porque a gente ia treinar aquele final de ano já no Infanto Juvenil, para no ano seguinte já começar o ano lá. Nesse meio tempo surgiu um convite do Pinheiros através do meu tio. Meu tio morava bem pertinho do Pinheiros, na Kennedy. Olha, né? só ali na Vila Maíra? Ali? Na Vila Lindóia, na verdade, ao lado. Ali. Né? Desculpe. E aí o meu tio e o meu pai tinham um grupo de amigos que eles iam pescar sempre aí no Rio Iguaçu, Balsa Nova, iam pescar em Alexandra, muito lá no litoral. E um dos participantes do grupo era o seu Raul Passos, que no momento era presidente do Pinheiros. Presidente, grande Raul Passos. E daí o meu tio, que encontrava muito o Passos, vivia ali no Pinheiros, falou com ele, pô, o filho do Almir tá jogando bola lá no Curitiba, e não sei o quê, Pô, tem que trazer pro Pinheiros. Ele falou, manda ele vir treinar aí, vou falar com o Hamilton Nofik e manda ele vir treinar. Daí falou com o Hamilton, meu tio me ligou e falou, poxa, o Pinheiros, o treinador gostou, queria que você fosse treinar. E eu falei, vou, por que não, né? Jogar bola, né? Vamos lá. Fui treinar no Pinheiros, vocês treinavam lá no Clube Mercedes, no Operário Mercedes. Mercedes, Clube de Campo, Operário Mercedes. Aquele campo que parecia uma fazenda. O campo devia ter uns 200 metros de comprimento por 130 de largura. Pô, para bater o escanteio, o cara não conseguia fazer o escanteio na gente de dente de leite, né? Era incrível, né? Agora, aí fomos treinar, treinei o primeiro dia, o seu Milton já, não, pô, vai assinar. Naquele momento, a gente assinava aqueles contratos
famosos contratos de gaveta, mas só que o contrato só tinha validade se viesse com a assinatura do pai. Autorizando. Né? O meu pai ainda não tinha, porque o Curitiba já tinha mandado aqueles papéis pra gente lá há muito tempo. Mas eu esquecia, e o meu pai não tinha assinado, mas por desleixo nosso mesmo, por nada. E eu não tinha devolvido esse papel assinado. Aí o João Milton falou, bom, vocês assinaram lá? Eu falei, não, eu não assinei, não devolvi nada o papel e tal. Daí ele tinha outros jogadores do Curitiba que ele gostava, porque ele viu os jogos, né, das finais do campeonato. O Edson Borges, né, o centroavante, o Gilcinho, ponto esquerda. Jorjão, Gilcinho, e aí o Araucária lá, o Cirilo. Daí ele falou, não, pô, eu falei, ó, quem eu sei que ainda não devolveu também o documento é o Vinícius, que é o ponta, que é meu amigo, pô, não sei o quê. Pô, se ele quiser vir e tal. Eu liguei pro Vinícius lá da casa do meu tio, que eu tinha que voltar a treinar. No outro dia, daí eu já fiquei dormindo na casa do meu tio, já nem voltei para casa. Né? Daí o Vinícius, encontrei o Vinícius lá no ponto final da Vila Lindóia, lá, e fomos caminhando até a Kennedy para pegar a Kombi, né? A Kombi e até o Operário Mercedes. E aí começou a nossa trajetória no Pinheiros. Né? O que é engraçado é que nesse primeiro momento, quando eu cheguei no Pinheiros, também chegou o Amarildo. Centroavante. O Amarildo centroavante. Só que o Amarildo, ele era do Capão da Embuia, que foi semifinalista com vocês. Foi semifinalista com a gente naquele campeonato. E o Amarildo era volante. 5, camisa 5. Né? E no Curitiba, no Dente Leite, eu era o camisa 5. Eu era o volante, o primeiro volante. Né? Era o Orlandinho e o Jorjão, os meias, né? Eram, né? E aí nós chegamos lá, eu, o Amarildo, daí começamos a treinar. Aí o São Milton falou, pô, acho que era melhor vocês irem um pouco mais pra frente, né? Porque tem aquele cabecinha de fogo ali que joga de volante. O Foguinho jogava muito. Pô, não vai dar pra vocês aí de volante. Falei, não, pô, eu vou de meio, vou de 8, vou pra frente. Aí o Amarildo foi pra centroavante com aquela massa que ele tinha. Cavalo de forte. E pra sorte do Amarildo, existia o Foguinho, porque você não ia ficar lá de volante. E aí ele não era muito daquela qualidade toda, né? Conduzia, ele não era fazer gol. Pô, ele dominava quando ele... Eu sempre falei isso, cara. Quando ele ficar de frente pro gol, saia da frente. Porque pataça. Direita, esquerda... soltava aquela patada. Cara, chutava como um pouco, cabeceava muito forte, né? E aí o Amarildo, por conta que existiu o Foguinho, ele já foi para centroavante e já... Ficou por lá, foi artilheiro e construiu uma vida linda. Que né? legal, que essa bacana. Essa história nossa lá do Pinheiros. Eu lembro dessa vinda de vocês, do Vinícius e você, porque naquela decisão do Dente de Leite, até o Marquinho Benato, que é teu irmão, teu compadre, um abraço pro Marquinho Benato, pro meu compadre. O nosso Robson Gomes, que tá lá na Jordânia, que é outro compadre também, irmãozão aqui nosso. O Marquinho dizia, puta, PC, aquele nosso jogo... Contra o Curitiba, eu acertei uma pataça lá na gaveta. Lá no Couto Pereira. Foi a primeira vez que nós mesmo, vocês também, né? Mas que nós do Curitiba jogamos no Couto Pereira. Eu também, foi a minha estreia no Couto Pereira. Era antepreliminar, acho que ia ser meio-dia o jogo, sei lá. Meio-dia. E aí o jogo estava indo, metade do segundo tempo, o Marquinho pega uma bola na minha esquerda e dá-lhe uma paulada lá no ângulo. E seria o gol do título, né? Porque era o segundo jogo, quem ganhasse era campeão. E aí você daí um golaço lá. Eu fiz um gol de fora da área também, que era raro, no meu chutinho desse tamanho. Aí o Benato deu uma corneteada, falou, porra, o meu compadre Serginho nunca chutava daquela distância, ele chutou, fez o gol, ferrou nosso time. Aí empatamos e fomos pro terceiro jogo. Cara, eu dei uma volta olímpica comemorando, porque você não sabia o que você fazia, né? Muito legal, muito legal. E ali naquele time... de 1981, como você falou, né? Era muita qualidade, vocês começaram as pessoas, os especialistas começaram a ver com outros olhos, porque dali alguns já foram até direto para o profissional, outros para o juvenil, porque era muita qualidade. Agora, 2026 está fazendo 45 anos daquele título que a gente conquistou em 81. Precisamos comemorar, hein? E eu lembro, vamos fazer uma festa aí. Tem muitos que estão aqui ainda. A gente não conseguiu juntar nos 40 anos, vamos juntar agora nos 45. E o objetivo daquele campeonato era uma equipe amadora, eram duas chaves. Uma equipe que tinha Colorado, Curitiba, Atlético e Pinheiros e outras equipes amadoras e da região metropolitana. E o objetivo era uma equipe dessas profissionais decidir com uma equipe amadora, a gente foi decidir com o Santa Quitéria.
E ali, porra, como você falou, o Amarildo era um cavalo de forte. O Vinícius, um ponta direita que lembrava muito o Renato Gaúcho. Forte. Na esquerda era o Dirceu, o meio de campo era você, o Foguinho e o Celso Lessa, pintado, né? Aí era o Nilson no gol. Nilson, Catani, o Eduardo Riceto. Edson Riceto e eu. Porra, era um baita do time. Agora deixa eu fazer uma adendo aqui, vou entregar o cara aqui. Posteriormente, depois que foi jogar na Suburbana, não sei porquê, virou quarto zagueiro ali e ganhou fama de só chegar o aço na rapaziada. Né? Não, daí quando eu falo com os caras, pô, não, o PC tá louco, o PC era isso, maldoso, dava porrada pra caramba. Né? Eu falo, cara, eu joguei com o PC, nós tínhamos 15 anos, 14, 15, 16, era um lateral esquerdo habilidoso, tinha um cruzamento excelente, toda hora apoiando e tal, não tinha nada a ver com um jogador marcador que só dava pancada. Era um cara que sabia jogar bola e muito, né? Na verdade, quem dava porrada no nosso time era o Catani. O Catani dava porrada. Nosso lateral direito, né? Mas eu, na época do Pinheiros, eu nunca desci o cacete, jogava. E você virava muito aquelas jogadas pra mim na esquerda, né? E corria pro segundo pau, pegava o rebote, tava sempre bem colocado. A Suburbana foi que sabe, mudou. Se entrou no clima ali. Entrei no clima, porque naquela época, porra, só tinha bandido na Suburbana. Os caras davam até na mãe, davam até na sombra. E uma coisa que iniciou com você lá atrás, não só o futebol, que é uma coisa que estava no teu sangue, você é um craque nato, sempre foi um jogador diferenciado, mas eu lembro de momentos assim que talvez você não lembre. Craque da bola e craque da música já naquela época. Me referindo a esse título de 81, eu vou lembrar de uma passagem que talvez você não lembre. Nós no vestiário, para fazer aquela partida final contra o Santa Quitéria, e tava todo mundo meio tímido assim na hora do aquecimento, professor Eros, piazada, vamos soltar, tá todo mundo tenso, né? Aquela coisa, não cabia mais uma pessoa no estádio Maurício Fruit ali na Santa Quitéria, tava lotado, o seu Aníbal, que era o massagista, o Eros, preparador físico, vamos soltar. E você chamou para você talvez não lembre disso, dentro do vestiário, e puxou um samba enredo da Portela de 1971, não sei o que do mar lá. E você E você puxou esse samba enredo dentro do vestiário, nós com 14, 15 anos de idade, eu peguei o latão de lixo, o outro pegou. Verdade, agora você tá falando, eu não me lembrava mais. Naquele vestiário pequenininho, aquele medo foi embora. Quando você começou a puxar o samba enredo da Portela de 81 e todo mundo até o Catani, que não era um cara muito... O Catani, aqui, todo mundo, o Nilson. E nós atropelamos. Foi 10-1 o placar. 10-1. Deu briga, tudo no final. Deu briga, tudo. Mas nosso time era... Mas ali, a musicalidade já marcava presença na tua vida. Eu lembro de fatos assim, de você, o Joel e o Jaburu, cantando Gilberto Gil no vestiário. Lembra desses detalhes? E ali você já era um cara voltado para música e para futebol. Sempre, cara, a música, às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, eu não me recordo da minha vida de não ter música, porque o meu pai sempre foi um grande cantor, seresteiro, tal, assim, diz que na juventude, cantou em rádio e tal, assim, mas não foi profissional da música, né? Mas sempre era... os amigos iam lá, tocando violão, e ele cantando, ele tinha um vozeirão como o Nelson Gonçalves, até hoje tem, mas já perdeu um pouco da potência no vocal, mas canta muito esse estilo de músicas, serestas, o samba canção, etc. Então, por conta disso, meus irmãos, a minha irmã nasceu em 58, meu irmão em 60, então são um tanto mais velhos que eu, né? Então quando eu era moleque, eles já eram adolescentes. Então sempre o rádio ligado, sempre ouvindo música. Então eu com 13, 14 anos já comecei a aprender a tocar violão. E aí foi indo, né? Então a música sempre fez parte, né? E eu não me recordo da minha vida sem ter música. Eu lembro em algum momento. Eu lembro de vocês no ônibus, boa, né? No ônibus, na Kombi do Pinheiros, cantando você, o Joel, o Jaburu,
o Dantas, Amaral, aquela turma toda cantando música ali e tal, isso, aquilo. Muito Zé Ramalho se cantava naquela época. Zé Ramalho é um dos grandes ídolos. Vocês que fazem parte dessa, vocês cantavam na Kombi? Só Mauri de motorista. Essa fase do Zé Ramalho é final dos anos 70, então começo dos anos 80 era o auge, né? Então era esse estilo, surgindo Djavan, Gilberto Gil, Caetano Veloso, surgindo as bandas Valença, de né? pop rock. As músicas, as bandas. Eu me lembro até hoje, eu conto para as pessoas assim, é que hoje, os mais jovens, com a tecnologia que existe hoje, os caras não conseguem entender como era a vida sem isso, né? O Vinícius, o Vina, o nariz, né, que a gente falou, o Vina morava bem perto da minha casa, assim, então eu estou um dia na casa dele, eu vivia na casa dele, né? E ele tinha parentes em São Paulo, deve ter até hoje, né? E ele foi para São Paulo, umas férias, assim. Pô, ficou lá um mês. Pô, daí quando ele voltou, pô, o dia que ele chegou, já fui lá na casa dele e tal. E aí, cara, tá em São Paulo, como é que é e tal, como é que tá? Daí ele começou a contar, ele falou, pô, cara, sabe que uma coisa que eu achei engraçado? Pô, tem umas músicas que toca no rádio lá que não toca aqui, cara. Pô, tem até uma banda meio de rock, mas é uma coisa meio esquisita, assim, cara. É uma música, ele estava se referindo a Blitz. Ora! Que lançou Você Não Soube Me Amar. Evandro Mesquita. Aquela maneira diferente, aquela coisa falada, aquela, né? E ele achou estranho, ele falou, mas toca direto lá. E aqui em Curitiba ainda não tocava tanto assim. Pô, vamos. Mas ele ia. Como é que faz? Ia procurar onde? Tinha que esperar começar a tocar. Não tinha lugar, Spotify, não tinha internet, mas dali, não tinha tipo, Deezer, não tinha nada. Dali um mês, 2 meses, de repente já deve ter saído no Fantástico, não sei o quê, daí já começou a chegar nas rádios daqui. E foi a primeira expressão do pop rock nacional, foi a Blitz. Né? Todo mundo acha que é o Paralamas, o Titãs, não sei o quê. Não, quem começou tudo foi a Blitz com Você Não Soube Me Amar. Evandro Mesquita, olha que legal, que bacana. Serginho, dessa época aí, quem foi o treinador que te chamou para o time de cima, para o profissional, quando você estava no juvenil? Né? 81, 82, porque em 84 você já foi campeão paranaense pelo Pinheiros. Eu fiquei profissional. Em 84 eu fiquei 2 vezes no banco da equipe profissional. Nem entrei nos jogos, né? Era o Borba Filho, o técnico, Borba, né? Porque teve um momento lá que tinha muita gente lesionada, né? E daí acabou não tendo, eu acabei ficando lá. 85, que daí eu comecei a ter as primeiras oportunidades, né? Daí foi com o Borba ainda, né, que permanecia. Ele que te chamou para... Aí depois veio o Geraldino, que daí intensificou um pouquinho. Mas naquela época, lembra, a gente não podia fazer contrato profissional, porque senão a gente não podia jogar na base. Na base, né? Então a gente ficava como amador até estourar a idade, até os 20 anos. Até os 20 anos. Cara, eu sinceramente, até por ali, por esse tempo ali, de 19 anos, 18, 19 anos, eu tinha umas dúvidas, assim, eu não tinha uma ideia assim clara que eu iria ser jogador profissional. E assim, nem um projeto, um sonho tão grande. Eu gostava muito de jogar bola e estar junto com os amigos, jogar campeonato, a gente ganhava sempre, Pinheiros e tal. E ali no Júnior, daí era o Sr. Hamilton, depois saiu o Sr. Hamilton, veio o Paquito, né? Depois José Martins Manso. Depois do Paquito veio o Nilo Neves, veio o Valmir Gomes como coordenador da categoria de base. Naqueles instantes, esses caras assim, me pegaram e me deram uma prensa lá, ó, cara, se você não treinar, você não vai jogar. E eu falava, puta, mas não é que eu não treino, porque eu não... de vez em quando é muito longe, eu morava no Boa Vista, era lá no Boqueirão e tal. Olímpica. E daí, cara, não, pô. E aí o que aconteceu? 84, o Robertson e o Marquinhos Benato eram titulares do time campeão, né? O time campeão de 84. Pô, daí em 84 eu falei, cara, mas... Choque de realidade. Se o Robertson e o Marquinhos conseguiram, pô... Eu vou conseguir. Pô, daí eu dei uma aceleradinha, né? Deu uma acelerada. E daí começou a ter as oportunidades. Daí de 85 para frente, primeiro com o Borba, né, que ele me levou em vários jogos, fiquei no banco, entrei em alguns jogos, e depois com o Geraldino, até... E agora, aí o fato decisivo, assim, é muito engraçado isso, né? Porque a gente teve o ano de 85, né? E daí no final do ano, já era o Cláudio Duarte o treinador. O Gago, o grande Cláudio Duarte. Aí vamos entrar em férias, o Carlinhos Neves, nosso mestre. Lampadinha. Que é nascido na região ali de Figueira, perto de Ibaiti, né? Que a cidade talvez mais conhecida da região seja Ibaiti, que é ali pertinho, Figueira.
ele armou um amistoso lá em Figueira, uma semana depois que a galera ia entrar em férias. Nossa! Pô, o pessoal mais experiente do grupo, os caras ficaram loucos, né? Ficaram doidos. Porra, Calampadinha e tal. Não, mas vai ser legal, vai ser uma festa. Viajamos pra lá. Cara, cidade pequena, o hotel não cabia todo mundo, fica metade no hotel, metade no negócio da Copel, lá, um clube da Copel, lá, uma associação, um alojamento lá. Precário, assim, mas, pô, pra mim era tudo 10, né? E aí os caras estavam meio putos, não queriam jogar, e papapá. E o Ferreira, que era o centroavante na época, tô com dor na panturrilha, sei lá, alguma coisa, não vou jogar. Aí o Claudio falou, pô, você joga de centroavante? Eu falei, pô, joga até de goleiro, se não botar. Daí, cara, daí foi uma seleção lá de Figueira e região contra nós. Cara, eu entrei babando, né? Mesmo de centroavante, que não era a minha posição. Pingando azeite. O jogo foi 10-1, eu fiz 7 gols. Meu Deus do céu! E aí, na volta, já o Claudio me chamou, sentou do meu lado e como é que é teu contrato? E pai, não sei o que. Eu falei, vamos fazer o contrato agora. Primeiro contrato profissional, e papapá. Aí que começou. Aí, dali pra frente... A desenvolver a carreira. Já me olhando de outra forma, né? Que a gente lembra, né? Cara, quando eu tava pra subir, o Pinheiros tinha Ademir Alcântara, Ribamar, Mauro Madureira. Por isso, os caras, eles não eram titulares absolutos, né? Eu falava, tá, mas como é que eu vou fazer? Daí o Marinho era um dos titulares absolutos, monstro. Nossa, esse era monstro. Né? Meia direita, na meia esquerda foi primeiro o Matheus. E tinha outros jogadores. Cara, daí eu falei, pô, não vai ter espaço. Mas o quê? Foi indo, aí um vai vendido, outro emprestado, outro não sei o quê. E aí que começou a dar. Aí depois desse jogo, que o treinador em questão, que era o Cláudio Duarte, começou a me olhar de outra forma, já acreditando mais em mim. Né? Daí foi legal, foi aí que veio o título estadual de 87. Aí, 87, já como titular da equipe, daí já foi o primeiro título. 86 a gente perdeu a final pro Curitiba, né? Naquele 3-0 no Couto Pereira. Que o Júlio César jogou no gol, né? O primeiro jogo o juiz nos operou lá na Vila Olímpica. Nós perdemos o jogo de 1-0 pro Curitiba, mas, pô, foi um absurdo o que o árbitro fez. E expulsou e deu amarelo, o terceiro amarelo para quase todo mundo que estava pendurado. E no último jogo a gente jogou com vários desfalques. Tinha, eu acho que 5, 6 desfalques naquela quarta-feira. E daí tomamos 3-0. E daí, mas em 87 a gente recuperou, foi campeão. E o Pinheiros tinha né? 84 campeão, 85 vice, 86 vice, 87 campeão e 88 vice. 88 vice. Aí em 89 foi feita a fusão. Né? Então assim, foi uma década de ouro pro Leão. Da Vila Guaíra. Que maravilha. E quando aconteceu essa negociação, a tua primeira saída do Esporte Clube Pinheiros, você saiu antes da fusão? Antes da fusão. Foi negociado com quem foi o time que... Quando acabou o campeonato de 87, fui muito bem, né? Fui um dos melhores jogadores do campeonato. Troféu, tudo. Ganhei o Corujinha e tal. Chuteira de ouro que tinha naquele ano, né? E aí surgiu o interesse do Belenenses, que é o clube de Lisboa, de Portugal. É o último bairro ali, o bairro de Belém, onde tem a Torre de Belém, ali os pastéis de Belém. O monumento do descobrimento, ali onde as caravelas saíam para fazer as conquistas que fizeram lá em 1500. E aí, paralelo a isso, surgiu o interesse do Internacional. E aquele ano ia ser a Copa União. Foi onde o Inter acabou fazendo a final com o Flamengo. Né? E aí aconteceu, a gente estava discutindo com o empresário que estava representando lá o Belenenses, e o presidente do Inter estava aqui em Curitiba e estava junto, lá a gente estava conversando, nós dois, os dois, e mais o Valmir Gomes, que é meu padrinho de casamento, pai do Robson Gomes. E ali ficamos conversando e chegamos à conclusão que o interessante seria ir para Portugal. E aí fomos para lá. Né? Só que quem me levou para lá foi o nosso saudoso Valdomiro Perini. Né? Seu Valdomiro Perini. E o seu Valdomiro Perini, ele era diretor do Pinheiros. Diretor do Pinheiros, na época ele era um vice-presidente de futebol. E ele era um cara, ele era importador de bebidas, um dos primeiros do Brasil, né? Isso. Então, inclusive ele tinha escritório em Lisboa, né? Um dos pontos principais de importação dele eram os vinhos portugueses. E ele foi junto. E aí
E a diretoria lá começou a dar uma enrolada nele, porque tinha que pagar. Eu não me lembro exatamente qual era o valor, acho que eram $150 mil, se não me engano, era $50 mil à vista e 100 mil, isso era setembro, ali, agosto, setembro, e 100 mil no meio do outro ano. Os caras, pois é, mas então a gente manda o dinheiro lá para o Brasil e tal, e daí só precisa da liberação para escrever, porque já tem jogo e tal. Daí ele falou, não, mas não precisa se preocupar com nada disso, a liberação está no meu escritório, eu tenho um escritório no Rio de Janeiro, inclusive é do lado da CBF, na Rua da Alfândega do Rio, do lado da CBF. Era o escritório W. Perini no Rio. E ele falou, e eu tenho um escritório aqui em Lisboa, então não precisa me mandar dinheiro, nada. É só me levar o dinheiro ali no escritório, no centro de Lisboa, que o cara liga pro escritório do Rio e o cara já faz a entrada da papelada lá na CBF. Ah, mas não sei o quê. E os portugueses tinham gastado muito dinheiro lá e estavam meio sem grana. E ficaram enrolando o Pinheiros, eles não pagavam. E aí não vinha a liberação. E eu treinava uma semana, pô, vai estrear. Não ia. Joguei lá 2, 3 amistosos e eles não pagaram. Daí quando em dezembro resolveram pagar, mandaram dinheiro pelo empresário que vinha para o Brasil. Eles deviam mais para o empresário que do Pinheiros. O empresário pegou o dinheiro e falou, morre o restante da dívida, que eu não vou receber mesmo. Não passou para o Pinheiros. Cara, daí discutiram e tal. Aí eu fui vendido para o Grêmio, né? Daí eu vim embora, né? Eles mandaram vir embora. Aí eu vim embora e acabei indo para Porto Alegre. Daí eu fiquei lá 4, 5 meses lá em Portugal e acabei não podendo jogar oficialmente pelo clube lá, né? E no Grêmio foi campeão gaúcho. No campeão gaúcho, tinha um maço, o Grêmio era um baita time, né? Só fera. Tinha muito, eu chamava, o apelido era Grêmio Show, né? Grêmio Show, porque era... Quem que você pegou como treinador lá no Grêmio, Serginho? O treinador foi uma das coisas que eu mais... O primeiro foi o Otacílio Gonçalves, Gonçalves, o Carlinhos Neves, né? Recentemente nos que era a nossa comissão do Pinheiros, né? É verdade. Então eles... O Otacílio já tinha sido a pessoa que tinha me indicado para o Internacional. No ano anterior, e a gente nem tinha trabalhado junto ainda, né? Depois é que eu fiquei sabendo disso. Foi um dos caras que deu aval para o Inter ter um interesse para me contratar no ano anterior. Aí quando ele foi para o Pinheiros, quando foi para o Grêmio, daí ficou sabendo dessa situação e já me indicou meu nome lá e aí eu fui para o Grêmio e pô, foi muito bacana conhecer lá. Que legal. Um clube maravilhoso. Sensacional. Agora, curiosidades da bola, né? Curiosidades do futebol. Jogou no Grêmio, foi campeão no Grêmio, voltou depois da fusão, jogou no Paraná Clube, naquele meio Primeiro voltei para Curitiba, né? Voltou para Curitiba. 89, né? Aquele timaço de 89, né? Aquele timaço de 89 que era brincadeira. Né? O time de 89, o último jogo nosso do Grêmio em 88, porque o campeonato daquele ano não acabou em 88, né? Ele passou para 89, né? Então, o último jogo a gente já estava classificado e foi contra o Curitiba. Coincidentemente, contra o Curitiba lá no Olímpico. E a gente, foi um jogo, foi 1-1, mas foi um jogo difícil. O Curitiba jogou muita bola. Falei, cara, que time bom esse time do Curitiba, né? E aí, voltou o ano seguinte, né? Eles estenderam os contratos da gente por mais 3 meses por conta do campeonato, né? Sim, que tinha passou para 89. Então todo mundo acertou lá, quem acabava, como era o meu caso, acabava com o contrato de dezembro, a gente estendeu até março para poder jogar as finais do Brasileiro daquele ano, né? E daí fomos jogando, aí nesse momento já era o Minelli, o técnico, né? Rubens Minelli, nosso saudoso também. Porra, monstro do futebol. Monstro. E aí eu fiquei mais lá, e quando chegou o momento de tratar de uma renovação, a gente não estava conseguindo renovar. Aí, falei, tá bom, não dá para renovar, eles queriam pagar menos e tal, aquela discussão de sempre. E aí surgiu, na época, o Santos, Fluminense e o Curitiba. Aí eu não tive dúvida nenhuma, né? Falei, cara, eu já sabia como estava o Curitiba aqui, foi aquele ano que tinha aqueles bingos, aquelas coisas, os clubes estavam tudo com grana e tal. Tava com caixa em alta. E aí cheguei, e o Fluminense e o Santos estavam mal, naquele momento sabia que os clubes não estavam num momento financeiro bom. Aí o Guilherme, meu filho, ia nascer naquele momento, tanto que nasceu em 30 de maio, né, no caso. A minha mulher já viria para Curitiba de qualquer forma, tendo filho aqui. Então eu falei, pô, vamos unir o útil ao agradável, vou para Curitiba. Daí cheguei aqui, aquele timaço de bola, né? Daí o Eduzinho
Edu Coimbra. Eduzinho, o irmão do Zico, né? Irmão do Galo, gente. O Galo que é irmão dele, né? Mas todo mundo fala irmão do Zico. É verdade. E daí ele não é que afastou, ele tinha que me colocar em algum lugar. O único lugar que eu não imaginava que ele querer me colocar era no lugar do Marildo, para ser o segundo volante ali. E aí ele falou para mim, chamou eu o Oswaldo, eu queria fazer isso, você acha que dá certo? Eu falei, bom, o Oswaldo que tem que saber, ele é titular do time, ele que tem que dizer que ele... Aí foi feito e a gente fez um time histórico, né? Realmente o time era muito bom. Para quem não lembra, Oswaldo fez parte do meio de campo da Ponte Preta com Marco Aurélio, Oswaldo e Mestre Indicato. O Oswaldo, até hoje, ele é considerado no Grêmio o camisa 8 do Grêmio, da história do Grêmio. História. O Oswaldo era o 8 campeão do mundo. Isso, em 83. Né? Então, só que ele era meia ponta de lança, ele era atacante, goleador, né? Então nós jogávamos com o Oswaldo e eu mais por trás, o Tostão e o Carlos Alberto Dias mais para frente. Meu Deus então era um meio muito habilidoso, rápido, muito habilidoso, técnico, altamente técnico. Só que com poder de marcação bem menor. Então nós tínhamos que achar um jeito de não perder a bola e ficar com a bola, né? E o 9 era o Chicão. O 9 era o Chicão. O Cazu tava nessa. Aí o Cazu era na ponta esquerda, o Cazu fechava lá do esquerdo. O Cazu, garotinho ainda, ainda joga até hoje, né? Uma lenda do futebol japonês, é o maior jogador japonês da história, né? É verdade. E ele fazia a ponta esquerda ali, então o lateral direito, aquele lado não podia se preocupava só com o lado de cá para fechar ali, né? E mais na frente, até que a gente conversando com o Edu, convencemos o Edu a não por tirar o Cazu, no caso, né? Mas para botar o Marildo, para ter uma força maior no meio ali. E daí saiu o Cazu, o Marildo voltou como volante, e aí eu e o Oswaldo demos um passo à frente e ficamos num 4-1-4-1, já naquela época. Tostão e Oswaldo no meio, eu estava o Alberto por um lado, o Carlos Alberto pelo outro. E aí, foi aquele time campeão paranaense, teve aquela confusão lá do jogo do Santos, que acabou sendo rebaixado e tal, e foi um time que marcou época, né? Daí eu só fui pro Paraná em setembro de 90, né? No outro ano. Logo depois, a fusão 89. O primeiro jogo da história do Paraná foi Paraná e Curitiba. Eu joguei pelo Curitiba, né? Foi 1-0 pro Curitiba no Couto Pereira, né? Tomamos um calor do Paraná. Porque a gente tinha ficado de outubro até dezembro sem jogar, né? Sem treinar, sem fazer nada. Né? Treinava, ia lá porque, imagina os jogadores como é que estavam, né? Os caras nos tiraram de uma competição que a gente podia ser até campeão, né? Então a gente ela chegava à tarde lá, 3h30 da tarde, era dois toques de uns 45 minutos, tomava banho e ia tomar um Kiss Me Quick, a galera se reunia lá e era todo dia, né? Então quando nós entramos em férias com uns 10 quilos acima do peso. Quando voltamos, eu pesava por arroba, né? Tudo redondo. Aí, cara, o primeiro jogo contra o Paraná estreando um baita time. Minelli no comando. O Benato tava. Pedrinho Maradona, Benato, Enágio, Adoilson, Marquinhos Ferreira. Nossa! Cara, um time excelente, cara. E daí foi 1-0 para nós. Foi o primeiro jogo da história do Paraná. Olha aí passou todo o Paranaense, daí quando começou o Brasileiro, que o Curitiba estava na Série B e o Paraná iniciou a Série C, que foi o primeiro ano da Série C. Daí eu fui pro Paraná. E o Serginho sempre encabeçou essas reuniões, esses futebol solidário, prestativo. E eu lembro, você fez lá no Couto Pereira um domingo, um sábado de manhã, estava chovendo, o time do campeão brasileiro do Curitiba de 1985 contra o time de vocês de 89. Isso. Uma brincadeira muito gostosa, que depois teve um churrasco. Isso. Né? E o Edgar Felipe era vivo ainda, o Edgar Felipe narrou, eu estava lá fazendo as reportagens. Eu tenho foto, eu, você e o Oswaldo junto com o Tostão. Choveu pra caramba, né? Choveu um monte, um sábado. Foi um jogo que a intenção do jogo era a gente juntar um fundo para a família do Tobi. O Tobi tinha falecido, né? E o Tobi vinha de um tratamento caro, que o plano não cobria, tal, então ele... arrecadar fundos, para dar uma força, né? E até fazer uma homenagem, né? Ao Tobi pelo gigante que foi, né?
E aí, cara, choveu... Nossa, foi... mas choveu a cântaros, como diriam. Não chegou a 2.000 pessoas no estádio, né? Choveu mas muito. Para mim foi uma realização de um sonho, assim, porque, cara, você juntar praticamente todo mundo dos 2 times históricos do Curitiba. Tava completinho, né? completinho. Faltaram só os que não estavam aqui no Brasil, né? O Edson Gonzaga estava trabalhando com o Bonamigo, né? No mundo árabe. O Dida, que estava em viagem naquele dia, né? No nosso time, e o Tobi, claro, né? Até o Edu veio, né? O Eduzinho veio para dirigir. Eu lembro. Maurício Cardoso também, falecido. Maurício né? Amigão nosso. Exato. Né? De saudosa memória. Do time de 89. O Kazu, que estava no Japão, que não veio. E aí, no lugar do Kazu, entrou o Alex. Deu uma melhoradinha de nível. O Alex, isso mesmo. Com todo respeito ao Kazu, o senhor é monstro, mas, cara, o Alex... eu lembro que o Alex... o Alex jogou no nosso time, ele sempre disse que é o time que inspirou a carreira dele, que ele tem idolatria pelo nosso meio-campo, em especial o Tostão, né? Então jogou jogou Oswaldo, jogou Tostão, jogou o Carlos Alberto dos Dias, Chicão e o Alex. Atrás que não jogou... o lateral direito, na lateral direita, né? Na lateral direita... Não, lateral direita veio. O do time de 85 não chegou a jogar, o João Pedro. O João Pedro. Eu sabia que tinha mais um titular. Que a gente não localizou o João Pedro. Não tinha. Aí, agora, anos mais tarde, lá 3, 4 anos depois daquilo, eu encontrei a rede social e acabei entrando através... Aliás, o filho dele que me encontrou e daí, não sei o que. Falei, cara, eu tô atrás do teu pai. Daí não jogou. Daí jogou o Vica e o Berg, né? Que também fazia parte do time. Bergão. Né? Vica, Berg, o Feijão, porque o Pecos também já tinha falecido, né? Naquele momento, o Djonga também, né? Infelizmente. Tive o privilégio de jogar com o Berg lá no Moarama. Berg, Poleto, Catani, aquela turminha boa. Um cara muito querido. Grande, né? Bergão. Nosso leão da montanha. Né? Gente boa pra caramba. E na direita jogou o Márcio Batatinha, que já era um dos laterais. E da mesma forma... Foi o lateral direito... Do time de 85 que não jogou, estava lá o Andrezinho, mas por conta dele ter problema no joelho e ele é aposentado e tal, então ele fica em... Então ele ficou lá, saiu na foto, tudo lá, mas saiu na foto, tudo, mas daí quem jogou foi o Tcheco, né? Isso. O Tcheco jogou de lateral direito para eles. E da mesma forma que você organizava ali também no Couto Pereira aqueles jogos beneficentes para arrecadar dinheiro para aquela ONG Teto poder construir casa para as pessoas que não tinham moradia. Que coisa maravilhosa. Acho que foram 5 anos seguidos que a gente fez aqueles jogos ali e você conseguia reunir craques assim de várias gerações ali. Era muito bacana, era muito legal, né? Muito prazeroso, cara. Eu tenho duas palavras que norteiam a minha vida: gratidão e solidariedade. Isso para mim são 2 coisas que estão acima de tudo. E, cara, se a gente pode fazer, né? A gente que foi jogador, contribuir de alguma forma, por mais singela que seja, né? De fazer um espetáculo ali e aí, no caso do Teto, a gente misturava, né? Vinha gente de outros esportes, até mulheres, jogadoras, tudo. Tenista. Tenista. Jogou a nossa tenista. Agora me fugiu. Eita, me fugiu o nome dela, cara. Também tô meio ruim de cabeça. Estamos ficando velho mesmo. Já vamos lembrar. Teliana Pereira. Teliana. Mas a gente reunia todo mundo ali, uma festa muito bacana, muito legal. Muito bacana. Fizemos show. vários Teto e outras situações. Isso, muito legal. Você fez uma lá em Colombo também? Aquela foi para a despedida do Alex. Eu trabalhava em Colombo, né? Lá, você estava na Secretaria de Esportes de Colombo. Aquela festa foi muito bonita. Não tinha lugar para mais uma pulga dentro do estádio. Tava lotado, lembra? E a comunidade de Colombo foi se despedir de um membro ilustre, né? Um conterrâneo ilustre que é o Alex, né? Que para mim é o maior jogador curitibano, paranaense, que não é curitibano, ele é colombense. O maior paranaense revelado aqui no futebol, né? Então foi uma festa bacana demais. Muito legal. Eu tenho saudades dessa época que você agitava a cidade aqui com esses jogos, essas festas que a gente fazia. Muito legal, muito bacana. Esse ano, eu já te falei em off, eu vou falar, esse ano a galera que tá vendo aí, tá nos ex-pinheirenses. Esse ano eu só não sei a data e o local. Vai ter um encontro. Vai ter um encontro, o primeiro encontro oficial dos pinheirenses. E é de todos os pinheirenses. Olhei. Porque o Pinheiros tem um negócio assim, um acha que eu sou da ala não sei do que, eu sou do sub-90. Cara, ex-pinheirense é ex-pinheirense, não interessa. Não interessa o ano. Então vão jogar, quem sabe fazer um futebol ou só um encontro. Acho que talvez o primeiro fazemos até só um encontro
Depois vamos discutir, porque pensar na bola que depois. 90% já não aguenta andar mais, não vai correr. Comer e beber. Eu vinha no carro agora aqui, e eu vinha contando pro Léo, falei, Léo, esse moço que a gente vai entrevistar, você é guri, o Léo tá com 23, 24 anos de idade. Eu falei assim, Léo, esse moço que a gente vai entrevistar aqui, eu me acostumei a ver ele fazer gols bonitos desde a época do Dente de Leite, do Infanto Juvenil. Mas tem um gol que ele marcou quando ele vestia a camisa do Paraná Clube em 1992. Como diria aquele camarada no gol, o grande momento do futebol, Alexandre Santos. Bandeira, bandeirolas, bandeirantes, né? Gol é isso, gol é aquilo. Que inesquecível aquele... O Serginho fez um gol no Estádio Olímpico Monumental pelo Paraná Clube contra o Grêmio, time que ele já havia jogado. Rapaziada que tá me assistindo, e Léo, o goleiro sai jogando com ele aqui na grande área. Ele dribla o time inteiro do Grêmio. Aí vem o último camarada, ele dá uma meia-lua. Para quem não sabe, hoje em dia o que é meia-lua é o drible da vaca que vocês falam. Ele dá uma meia-lua no cabra, e o goleiro fica assim, ele dá um totozinho por bola, tira o peso e encobre o goleiro. E rendeu placa. O nosso saudoso Josias Lacour propôs na época placa, gol de placa. Tô mentindo ou tô falando a verdade desse gol? O gol mais bonito que eu vi você fazer. O Josias primeiro propôs lá pra botar no Olímpico. Lá os caras falaram, cara, o cara jogou aqui, não fez um gol desse, eu vou fazer uma placa, nem a pau. Não, cara, esse jogo é tão marcante, cara. E esse gol foi tão marcante que eu sempre comento com as pessoas quando a gente tá falando sobre ele, né? Que as pessoas que falam assim, falam, pô, aquele gol contra o Grêmio. Pô, pois é, né? Eu estava assistindo na casa do meu tio, fazendo um churrasco, outro estava não sei aonde, outro estava na praia. As pessoas lembram aonde estavam. Eu estava em São Paulo trabalhando na agência O Globo de Notícias à noite, no hotel, que eu ficava lá durante a semana. Porque foi um jogo tão marcante. Porque, só para contextualizar, né, nós com 14 minutos do primeiro tempo, nós perdemos 2 jogadores. Então a gente jogou o jogo todo com 9 contra 11. Esse gol saiu aos 30 e tanto do segundo tempo. Cara, a gente estava morto já. Eu não sei de onde que surgiu uma energia para atravessar o campo carregando a bola. Né? A gente estava louco já para acabar o jogo. Né? 0-0 já estava maravilhoso. E aí sai esse gol, que realmente foi um gol muito bonito. 92, né, Serginho? 92. Eu não lembro a competição, setembro, foi Copa do Brasil. Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo lá. E aí a gente ganhou o jogo por 1-0 com esse gol. Então o gol se tornou... O gol já foi muito bonito, realmente. Um golaço. E se tornou mais ainda por conta da situação do jogo, de ter vencido por 1-0. Então marcou, o gol que marca a minha carreira. Onde eu vou, que as pessoas reconhecem. Assim, não, esse foi o gol mais bonito. Eu vi você marcar muitos gols, mas esse foi assim, antológico. Esse ficou na minha retina pro resto da minha vida. Se o YouTube não derrubar nós aqui, eu vou pedir pro Léo para depois achar esse gol aqui. Enquanto nós estamos falando aqui, o Léo vai cobrir as imagens com esse gol. Se os caras não derrubar, né? Que os caras reclamaram até da música que o Rodi Reno cantou aqui. Ele meteu uma música do Elvis, os caras, porra, vamos deixar... Sabe? Sou fã do Rodi, assisti o programa maravilhoso. Grande Rodi Reno. Eu sou fã. Figuraça, né? Eu consegui encaixar ele tocar várias vezes no Marquinho Benato, na Mercearia Benato, do compadre. Que eu sou fã dele, né? Ele meteu um Suspicious Mind aí do Elvis, o YouTube já queria dar uma dura na gente aqui. Cara, Elvis 15 segundos. Elvis e Beatles, ele arrebenta, né? Figuraça, né? Figuraça. E é um querido, né? É um queridão. Um abraço aí, nosso queridão. Renatão. Renato Scaramella Júnior, Rodi Reno. Ele tá programando aí agora aí alguma coisa em termos de shows, que vai ter uma costelada e tal. Vamos estar junto com ele aí. E naquele mesmo ano, Sérgio, em 92, veio aquela... Foi em 92, né? Aquela conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, com o Chapinha, contra o Vitória. Contra o Vitória na Bahia. Lá na Fonte Nova. Na Fonte Nova, né? Esse jogo também é histórico pra gente. O Saulo também fez aquele gol que, pelo amor de Deus, né? Foi no arrasto, né? O Saulo era um jogador muito forte. Nossa. Um dos grandes jogadores que eu joguei, né? Ele saía da área e fazia o trabalho fora da área também, não era só um goleador. Sabia jogar, né? E sabe ainda, porque ele tá dando umas pernadas aí por aí nos 60, né? Então, o Saulo, aquele ano de 92, ele foi fundamental. Ele fez muitos gols decisivos e jogou muito bem, o Saulo. Mas o time era outro time paralelo. Todo mundo pergunta qual que era melhor, de 89 ou de 92? Do Curitiba de 89 ou do Paraná de 92? Cara, é duro dizer, o Curitiba é mais talentoso na média, eu acho, mas o Paraná talvez um time mais time,
né? Mais compacto, mais organizado. Então, o nosso time de 89, talvez a principal valência era o talento, o improviso, né? Dos jogadores de meio ali, principalmente, né? E o Paraná não, o Paraná tinha ótimos jogadores e era um time muito bem organizado, né? Muito bem montado. E a gente fez um campeonato que a gente perdeu só 2 jogos no campeonato. Perdemos mesmo pro Criciúma lá, ainda foi com um time misto, com praticamente reserva, e um pro Londrina durante a competição, que a gente já estava classificado na primeira fase e o Londrina precisava ganhar o jogo para continuar vivo. Cara, por incrível que pareça, o Tito Rodrigues foi lá, pitou o jogo e nos operou lá em Londrina. Pelo amor então perdemos esses 2 jogos, o resto foram vitórias e empates. E era um time muito, muito consistente. Na final, eu já assisti umas 2 vezes a partida na íntegra, depois daquilo. Né? Na final, nós não sofremos na final toda, lógico. Os caras jogando bola na área, falta, escanteio e tal. Aquela pressão ali. Mas quem jogou... Tinha o domínio do jogo. Quem jogou fomos nós. Né? Foi o Paraná. E ganhamos de 1-0, podia ter ganho mais. Alguns lances interessantes desse jogo é que eu era o capitão do time e o Arthurzinho, meia do Vitória, era o capitão do Vitória. Né? Fomos fazer o sorteio ali no meio. Eu falei, pô, Arthurzinho, cara, sou teu fã. Dando aquela conversada nele, né? Pô, falei, cara, gostaria muito de trocar a camisa contigo para guardar uma camisa tua, né? Daí ele falou, puta, Serginho, eu prometi para levar lá no Nosso Senhor do Bonfim a camisa, se a gente for campeão e tal. Eu falei, então não esquenta não, no final do jogo nós vamos trocar a camisa. Que nós vamos ganhar, você vai me dar a tua camisa, não vai precisar lá levar no Bonfim. Ele isso aqui, jogava muito. Muito bom jogador. Craque. E aí nós fizemos, um jogo maluco, né? Assim, não, tinha, sei lá, se cabia 60 mil, tinha 70. Que, eu nunca vi um estádio tão lotado que nem aquele dia, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu lembro assim, até vou parafrasear, né, o Edgar Felipe, né, que ele dizia muito essa frase, né? Quando o Saulo faz o gol, o silêncio sepulcral na Fonte Nova. Aquele silêncio assim que calou a Fonte Nova com 65 mil pessoas. A torcida já está vendo que o time o time visitante já está melhor em campo. Ele faz o gol 1-0, eles teriam que fazer 2. Eles meio jogaram a toalha ali. Né? Jogaram a toalha. Você falou do jogo lá em Londrina que o Tito, né, operou o Paraná e tal. Você teve uma passagem pelo Londrina também, mas eu queria me matar uma curiosidade que isso aí não é folclore não, viu? Não é folclore, é verdade, é real. Quando o Serginho foi jogar no Tubarão, eu não vou lembrar se era o Marcelo Caldarelli, o presidente era o Caldarelli, mesmo. Proprietário do Hotel Anjo Dourado, que nós ficamos várias vezes lá e que tinha boi, tinha um monte de coisa. Como dizia o John, um 17 de janeiro danado. 171. 171, que pra quem não sabe, 171 é estelionato, né? E ele trouxe como treinador do Londrina o Nuno Léo Maia, que era um ator, um galanzão da Globo. E tava fazendo novela na época. Tava fazendo novela na época e tal. O maior sucesso. E o auxiliar técnico do Nuno Léo Maia era o Romeu Evaristo, que fazia o papel do Saci no sítio do Pica-Pau. Foi o primeiro Saci Pererê. O primeiro Saci Pererê do sítio. Como é que foi essa passagem, Serginho? Muito engraçado. Isso é muito engraçado. Isso daria um podcast inteiro, cara. Tem cada história dessa aí que é demais. Né? Pô, eu já tinha meio até decidido parar de jogar. Daí eu tenho um padrinho que mora no litoral lá, chamado Valdir, que estava me ajudando assim, fazia os contratos. Ele sempre foi diretor de multinacional, então é um cara muito inteligente. Então, os últimos contratos assim no final da carreira, que já tinha começado esse negócio de alguém ir lá fazer contrato, porque realmente é desgastante, né? Você tem que vender você mesmo para conversar com os caras querem te enrolar e tal. E aí ele, não vai parar e tal, acertou com o Londrina. Ele acertou. Através de um amigo dele que trabalha meio que no futebol, soube do interesse, foi lá, ele conversou e já veio com tudo pronto para mim. Daí, então vamos. Fomos para lá, chegamos lá, o Nuno é o Maia técnico. Daí quando ele se apresentou com a gente e tal, porque ele ficava no Rio, quando o jogo era domingo a domingo, ele só chegava na quinta. Só na quinta-feira. Ficava gravando a novela no Rio de Janeiro. Segunda, terça e quarta ele gravava a novela. E quando o jogo era quarta, ele chegava na quarta-feira. Dia do jogo. Se fosse em Londrina, ele chegava em Londrina. Se fosse em algum outro, ele já ia direto para a cidade, né? Se fosse aqui em Curitiba, por exemplo, já via para cá e tal. Chegava no dia do jogo, assim, né? Chegando sempre no meio da tarde, assim e tal. E aí a rotina era assim, né?
Só que, cara, ele era um cara muito gente boa, muito bacana. E ele, assim, ele sabia que... O cara do bem. Né, ele trouxe também com ele, né, um auxiliar, que foi jogador dele quando ele trabalhou no Botafogo da Paraíba. Ele tinha um jogador lá chamado Severo, que se formou em educação física e tal. E daí veio com um segundo auxiliar. Mas na verdade é ele que dava os treinos, né? Uhum. Então os treinamentos eram treinamentos baseados no que esse rapaz jogava lá na Paraíba. Só que nessa época, acho que o intercâmbio ainda de treinamentos não era tão grande. Me dava a impressão que os treinamentos eram os treinamentos nossos lá do Juvenil do Pinheiros. Infantão lá no... Era aquele tipo assim, mas pelo menos era um treinamento de futebol. Porque, uma movimentação. Porque ele e o Romeu, o Romeu Evaristo e o Nuno, eles não tinham noção assim. Conhecimento a fundo. Então de tática, isso aqui. Cara, ele chegou um dia, teve uma história muito interessante, que ele jogou contra o Paraná aqui, na Vila. E aí ele chegou, tipo, às 5 da tarde aqui. O jogo acho que era 8h30. Meu Deus. Então a gente estava fazendo o lanche e já ia para a preleção. Pois é, mas daí quem ia da preleção, se o técnico não estava ali, né? Daí, talvez o auxiliar, então... a gente, como jogador, tinha conversado com ele, falou, você dá a tua preleção pra gente e tal, depois a gente gostaria de uns 15 minutinhos só para nós conversarmos entre nós jogadores, né? Era ali que a gente definia o que a gente fazia. Então, o Gilmar goleiro, o Márcio Alcântara o zagueiro, eu meia, os jogadores mais experientes, a gente conversava e ajustava, né, como ia jogar e tal. Mas naquele dia ele chegou, ele que dava a escalação, né, a gente não interferia nesse detalhe, né? Ele chegou, tinha dado uma chuvarada no Rio e eles estavam no Projac e ficou isolado lá. A Graja Jacarepaguá desmoronou, não passava, o túnel inundou, então não passava pelo túnel para ir para São Conrado e para a Zona Sul, e não passava pela Grajaú nem pelo lado do Boa Vista, então eles não tinham como sair. Estava isolado. Não tinham como sair dali. Vamos esperar, daí passou da terça para quarta. Na quarta-feira, ele falou, cara, eu tenho que ir para Curitiba, meu voo, tal, Daí, os caras arrumaram um helicóptero para pegar ele lá e levar até o aeroporto. Do aeroporto ele veio para Curitiba. Então chegou tudo. Ele tava roupa desde terça-feira, cara. Camiseta, ele sempre se vestia bem simples, camiseta básica, calça jeans. Mas você via a camiseta toda suja. Amassada, assim, suja. Daí ele chegou, tal, a gente terminou de comer e fomos para a preleção. Daí ele entrou. Pô, cara, daí contou pra nós, puta, aconteceu isso, aquilo, cara, peço desculpas pra vocês aí. Então, vamos seguir, pô, jogo importante, Paraná e tal. Vai jogar fulano. Daí, gente, faz o seguinte, cara, pô, conversa vocês aí, cara, vocês sabem o que vocês vão fazer. Pô, eu vou tomar um banho e comer um negócio que eu tô morrendo de fome, cara. Tudo bem? Tá bom pra vocês? Tudo bem. Daí ele saiu, cara, a gente ficou rindo, né? Olha só. E empatamos o jogo com o Paraná. Olha aí. Então, com o Nuno como técnico, eram 2 turnos. Nós somos vice do primeiro turno e vice do segundo. Pô. Um foi campeão do Paraná e outro campeão Atlético. O Paraná vinha daquelas grandes campanhas e tal, né? Foi até o campeão paranaense do ano, né? E o Atlético também tinha formado um baita time. E nós ficamos em segundo nos turnos. Aí classificavam 6 dos 2 turnos para fazer um hexagonal final. Aí, quando acabou os turnos, o Caldarelli resolveu tirar o Nuno e trouxe o Urubatão. O Urubatão Calvo Nunes. O pior de todos que eu já vi na minha vida. Sério? Já morreu, tá no céu. Destacado, o pior de todos. Cara, ele quase que saiu na porrada com uns 4, 5 jogadores, inclusive comigo. Difícil o relacionamento? Péssimo. Nossa, olha aí. Resumo, perdemos todos os jogos. Puta que... Todos os jogos do hexagonal. E daí, quer dizer, na verdade o Nuno, cara, ele era um figura, né? Então tinha os jogadores mais velhos na época, né? Que a gente não era tão velho assim naquele momento, mas já tinha lá 30 anos. Ele pegava treino físico, daí o preparador físico lá, ele era um meio coronelzão, assim, meio formado no exército. Sim. Então é aqueles treinos... Tipo Omar Feitosa, assim, meio... aquele jeitão do Osmar. Grande professor Omar Feitosa. Mas o Osmar muito mais científico que ele, né? O era um baita, né? Conhecedor. Agora eu digo assim, em termos de puxar, né? Aí ia pro parque lá, né? O Zerão, acho que chama o parque lá. Acho que é Zerão.
Ia pro Zerão. Daí ele falava, não, é o seguinte, você vai pro Zerão, mas deixa aí o Márcio Alcântara, o Gilmar, o Serginho, o João Neves, que estava com 150 quilos. Grande João Neves. Para treinar comigo, eu vou fazer yoga lá no hotel. Daí o preparador físico ia morrer, né? Não, mas eles precisam treinar. Não, pode deixar. Eles vão treinar comigo lá no hotel. Daí ia lá na beira da piscina, a gente sentava. Daí a yoga dele era como se fosse uma sessão de alongamento. Alongamento. Assim, uns 40 minutos. Só alongamento, só. Alonga desse jeito. Pá. Não tinha aqueles negócios de posições absurdas, não. Só a coisa mais básica. Era uma sessão de alongamento. Nada de posição de lótus, nada de... Né? Alongamento, piscina e ia para casa. Né? Recuperação passiva. Daí nunca mais a gente ia emagrecer, né? De que jeito, né? Não tem como. Era na gestão do Caldarelli que ele queria pagar o bicho para vocês com boi? Que o João Neves uma vez ganhou um boi, não sei se recebeu. Mentira. Tudo mentira? Assim, ele surgiu com essa ideia, né? Daí, isso... Aí, chegou uma manhã lá, os caras ligaram, ó, o pessoal vai passar a te pegar aí, porque vai com uns 4, 5 jogadores, que a Folha de Londrina vai fazer uma matéria lá na Fazenda. Era marketing, né? Aí, fomos na Fazenda. Só 5, 6 jogadores. Uma fazenda lá, não sei aonde, lá e tal. Fotografaram, a gente parado na beira da cerca, aquele monte de boi, não sei o quê. Pô, no dia seguinte, cara, vai ter matéria do Placar. Eu lembro. Vai o grupo inteiro. Pô, foi uma outra fazenda. Não era a mesma fazenda. Putz, nós mais velhos falando... Que migué. Cara, nem a fazenda era do Caldarelli? Não era do Caldarelli, porra nenhuma. Porra, que miguezão, hein? Quer dizer, na verdade, eu falando, cara, resumindo, o bicho era em boi e não existia boi. Não existia? Isso quer dizer que não existia bicho. Era boi migué. Pô, quando a gente terminou lá, ele me pagou com um cheque. Meu Deus do céu. O Caldarelli me pagou com um cheque para 30, 60 dias lá. Pô, depositei o cheque voltou, fomos ver, a conta estava encerrada fazia 3 anos e meio. Daquele momento, né? Pô, daí um dia encontrei o Caldarelli e falei, Caldarelli, você me pagou um cheque, a conta já estava encerrada fazia 3 anos e meio, cara. Isso é estelionato, cara. Estelionato? Daí ele, aquele jeito dele, Serginho, porra, você não precisava tanto, os outros precisavam mais, cara. Olha aí, cara. Eu falei, não, eu falei, claro, eu estava trabalhando porque eu amo trabalhar, né? Eu também gostar de jogar bola, eu gosto, mas eu o dinheiro. Trabalhava porque eu precisava, né? Então, mas foi assim, ele era folclórico, né? Folclórico. Não sei se é vivo ainda hoje ou não, mas ele era proprietário do Hotel Anjo Dourado. Sim. Na verdade, na época ele tinha uma pizzaria. A gente ficava nesse hotel quando ia transmitir jogos lá, né? Ele gostava muito do falecido Alfredo Ribeiro, eles trocavam muita ideia lá, o Alfredão, né? O Índio Velho, junto com o Caldarelli. Você teve uma outra grande fase da tua vida trabalhando como auxiliar técnico do nosso inesquecível Luiz Carlos Saroli, grande Caio Júnior. E eu estava em alguns jogos desses, a gente se encontrou lá em Cianorte, naquele hotel Golden Man lá. Porra, que hotel onde eu morava. Eu morei com o Caio lá. Eu morei com o Caio lá. Você morava depois lá. O Caio foi para um apartamento e eu fiquei. Terra de Ademir Alcântara, Cianorte, né? Capital do vestuário. Vocês montaram um puta de um time lá que fez bonito e chegou até na Copa do Brasil num jogo memorável e histórico contra o Corinthians, né? E você, naquela época, como auxiliar técnico também, junto com o Caio, teve uma fase muito esplendorosa, né, Serginho? Cara, foram momentos muito felizes na minha vida, assim, em todos os aspectos, né? Fiquei surpreso do Caio ter me convidado. Eu conheci o Caio naquele momento, de jogar pelada e tal. Conheci ele como jogador, claro, né? Mas ele não tinha uma grande intimidade, né? Ele trabalhou na base do Paraná, eu era técnico do juvenil e depois do júnior do Curitiba, ele é do Paraná, nos enfrentamos e tal. E o auxiliar técnico dele era o Júlio César. Sim. Goleiro, né? Júlio César Camargo, Abili. Peito de pomba, como diz o Marquinhos. E aí o Julinho já estava no Paraná e já estava como auxiliar há um bom tempo, já no profissional, já tinha sido treinador de goleiro, já estava como auxiliar no profissional. E o Caio tinha saído do Paraná, eu já tinha saído do Curitiba, estava trabalhando em Colombo lá, depois eu acabei voltando anos depois em Colombo, na função de diretor do departamento de esportes. E o Caio recebeu o convite, né, de ir lá até Cianorte para tentar acertar o contrato. Aí, através do Ademir Alcântara mesmo, né? Grande que Ademir. era compadre do Caio também. Nosso maestro. E
E daí o Caio me chamou para ser auxiliar. Pô, me surpreendeu, porque o salário que o Caio ia ganhar era menor do que o Júlio ganhava no Paraná, né? Ele falou, como é que eu vou tirar o cara do Paraná Clube para ir pro Cianorte, não sabia se dá certo, de repente 3, 4 jogos você volta, e aí? Então daí ele me chamou para ir com ele. Pô, eu falei, pensei, eu tava trabalhando em Colombo, falei, cara, vamos encarar essa. Vamos encarar. Pô, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque além de conhecer um ser humano ímpar, né? Fantástico. Fantástico. O Caio era, olha... Um homem do bem. Sensacional. Educadíssimo. A gente morou uma educação. Pelo menos uns 2 meses no mesmo quarto de hotel. Assim, a gente criou uma amizade muito grande e uma admiração muito grande, né? Um respeito, cara. O Caio, ele assim, como treinador, ele queria ouvir todo mundo e dava espaço para todo mundo falar e insistia, cara. Às vezes até eu falava, Caio, mas eu já te dei a minha opinião, cara. Agora é você que tem que decidir, cara. Pô, mas vamos discutir. Eu falei, mas discutir o quê? Vai jogar o Paulo ou o Pedro? Eu acho que é o Pedro. Se você acha que é o Paulo, vai jogar o Paulo. Porque agora, se eu não te convenci que o Pedro é melhor que o Paulo, você bota o Paulo, pô. Agora, eu tô dando a minha opinião. Aí, não. Porra, eu queria ver 10 vezes cada jogo. Mas a gente fez uma dupla assim muito legal. Muito show. Porque geralmente o treinador é o mais que dá porrada nos caras e o auxiliar que passa pano. Da nossa dupla era diferente. O Caio sempre foi um cara carinhoso, um cara... né? É verdade. Aquele trato e tal. Então ele fazia o papel bom e eu que dava as voadoras nos jogadores quando era necessário. Né? Então deu muito certo assim o trabalho. E aí a gente chegamos na semifinal do Campeonato Paranaense, perdemos pro Curitiba com aquele timaço do Aristizábal. Sim, um baita 1-0 lá e 1-0 aqui. E ainda lá ele deixou de marcar um pênalti para nós. A arbitragem deixou de marcar um pênalti para nós que poderia ter sido 1, mas a gente não ganharia do Curitiba, porque o Curitiba tinha um time, foi campeão no ano, e era um time muito bom do Curitiba. Mas a gente fez um trabalho muito legal. E daí parava, né? Acabava ali o estadual. E só ia ter Série C dali uns 4, 5 meses. Então a gente ajustou lá. O Caio já tinha um convite daí, assumiu Londrina na Série B, ou C, não me recordo agora, na Série B. Assumiu Londrina, ele queria que eu fosse junto, mas eles pediram, falaram, não, pô, você fica aqui para coordenar, porque daí tinha o Júnior e tal, para organizar o clube e em janeiro o Caio volta. Daí o Caio falou, bom, tudo bem, desde que eu não tenha, né, ficado em algum clube, ou no Londrina, ou seja lá onde for, ficou acertado assim. Daí eu fiquei lá. Aí no ano seguinte ele voltou, aí veio a campanha da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Daí nós passamos a primeira fase com o Ceni do Mato Grosso, e daí pegamos o Corinthians e fizemos aquele 3-0 histórico no Willie Davis, no primeiro jogo, que também... Só esse jogo já dá um podcast. Foi casa lotada, cheio. E o jogo da volta ganhou lá. destaque em âmbito nacional aquela partida, né? Cara, o telefone do Caio não parava. Aquilo foi assim uma projeção muito grande. E aí fomos para São Paulo, foi 5-1 pro Corinthians, todo mundo, pô, mas... Eu falei, gente, o time do Corinthians naquele ano, ele não era 5-1, era 10-1. Eu falei, nós fizemos um milagre, cara. Sim. Eu falei, o absurdo não é a gente tomar 5-1. O absurdo foi nós termos ganho de 3-0. Isso. Pô, Mascherano, Tevez, estreando todos os argentinos, Passarella de técnico. Pô, tinha Roger, tinha o Carlos Alberto, Nilmar. Nossa, era um timaço. Pô, o Corinthians foi campeão brasileiro aquele ano, né? Eles, em Maringá, eles entraram achando que ia ser uma peladinha. E a gente entrou a 1000 por hora. Quando saiu o terceiro gol, eles quiseram acordar, mas daí já não dava mais. Sim. O time estava bem postado, cara. E quase que nós fizemos o quarto aqui ainda, né? É verdade. Mas se tivesse feito o quarto aqui, eles tinham feito 6-1 lá. É verdade. Porque, cara, eu nunca vi. O jogo de lá foi... Eu consegui falar com o Caio pelo rádio aos 30 do segundo tempo, quando o Corinthians fez o 5-1. Que daí a torcida deu uma arrefecida do Corinthians, porque não dava para falar pelo rádio. A gente não escutava. Não escutava. O Pacaembu não tinha espaço para uma pessoa, né? Mas que bacana, que passagem bonita também, né? Serginho, como que é pro profissional, pro comentarista esportivo, pro moço da comunicação, jornalista, radialista? Você viveu com grandes treinadores, já falou aí Caio Júnior, Otacílio Gonçalves, Rubens Minelli e tantos outros.
não deixando de citar nosso querido e inesquecível senhor Hamilton Novo, também um descobridor de talentos, né? Lá na base que nos orientou. E viu grandes jogadores ao longo, jogou com grandes jogadores. Como que é para você que participou de grandes jogos memoráveis da sua vida, jogos do futebol brasileiro, hoje comentar jogos numa época em que a gente sabe que o futebol mudou. O futebol não é mais o mesmo daquela época, né? Por exemplo, se pega hoje, é difícil, né? Você, em âmbito assim estadual, ver um time tecnicamente elevadíssimo e tal. Como que é para o profissional ter que comentar jogos, se adaptar a essa nova realidade do futebol brasileiro, né? Eu acho assim, quem está no meio, você tem que trabalhar dentro do que o mercado te oferece, aí, seja como treinador ou como comentarista, né? Porque que, Paulo, assim, por exemplo, se a nossa geração tivesse nascido agora, nós não seríamos os jogadores que éramos há 35 anos atrás, 40 anos atrás, né? Seríamos jogadores diferentes, a gente nasce conforme o meio que a gente vive. Então hoje os meninos têm menos oportunidades de espaço, tem já um conceito tático desde de criança. Já se aplica a tática lá na base, é isso? E a gente, eu pego por mim, eu ia da escola, eu ia para jogar bola. Todos os dias da semana e era sempre. Jogava no campinho, no Campo Grande, futsal na escola, na rua, 3 dentro, 3 fora, aquela brincadeira que a gente fazia, no golzinho que fazia no muro, ou seja lá onde fosse. Então, aonde fosse possível e de acordo com quantas pessoas a gente tinha ali, quantos meninos tinha angariado, a gente então jogava com bola dente de leite, com bola de capotão, né, de couro, na época era raro. Com a bola do futsal, com a bola de vôlei, a bola que tivesse no momento, a gente jogava. Chutando. Bom, você tinha já uma coordenação motora já nata. Então você chegava num clube já muito mais preparado, né? Hoje os caras só têm escolinhas e tal. Então é uma coisa meio massificada. E também assistir, né? Os nossos ídolos eram uns. Os ídolos de hoje são outros. Outros, né? Mudou tudo, né? Então o futebol mudou. O futebol mudou. Eu acho que isso, nós estamos numa transição. Eu acho que gradativamente está mudando, até a técnica está voltando a se inserir muito forte. Só que o problema é que isso vai demorar um tempo ainda para você ter maior quantidade de jogadores técnicos. Eu pego mais ou menos o basquete dos Estados Unidos, né? O basquete dos Estados Unidos lá atrás era eminentemente técnico, de repente ele virou físico. Os caras começaram a treinar jogadores altos para jogarem e para parar os caras que eram muito habilidosos, e conseguiram. E agora já está entrando no momento que os jogadores altos já são extremamente habilidosos. Então é o desenvolvimento natural. Então eu acho que é estranho, né? Sim. Você vê alguns jogos, você comenta, e daí você vê os comentários finais, né? É um pouco espaço, muita pressão. Eu acho que sim. Só que a gente vê os erros de jogadores com muito espaço e pouca pressão, os caras não conseguem dominar uma bola direito, né? Uma boa parte, né? Não todos, né? Agora, assim, a técnica individual decaiu, mas a consciência tática e a entrega dos jogadores, né? Principalmente sem bola, né? Eu acho que aumentou demais, né? Sim, aumentou demais. Acho que os jogadores hoje são muito mais aplicados taticamente e assim, muito mais voltados para a responsabilidade defensiva, seja em qual posição for, do que na nossa geração, né? Que era mais voltada para a técnica mesmo, né? Para jogar baseando-se somente na técnica. E eu vejo assim, em todos os sentidos essa diferença. Eu lembro da época de vocês de Curitiba, de Paraná Clube, por exemplo, chegava lá o periodista, o reporteiro, né? Intervalo de jogo, assim, era função, era repórter na época. Serginho, o que tem que fazer para mudar? Estão perdendo por 1-0, o que está acontecendo? O time não rendeu. Seja você, seja o Aduil, seja o João Antônio, seja no Atlético, seja no Curitiba, qualquer jogador. Não, a gente cometeu um erro aqui, a gente está falhando ali, tem 2-1 na lateral, vamos ter que encostar tal, e no segundo tempo nós vamos virar. Hoje eu via muita personalidade, como você falou, eram outros tempos. Hoje
a maioria das entrevistas que eu acompanho, dos jovens, de jogadores experientes, não, vamos ver o que o treinador vai passar para nós no intervalo. Então falta um pouquinho de personalidade para chamar a marimba para si, como diria o Dionísio, chamar a responsa para si e dizer, não, tem que fazer isso, aquilo. Ou eu não sei que tipo de leitura que eles fazem. Isso que eu vejo uma diferença. Até numa entrevista eu noto o comportamento, a insegurança. Entendeu? Os jogadores têm menos personalidade, eu acho, no termo personalidade, às vezes pode parecer um pouco forte, mas a personalidade que eu digo é no sentido que mesmo os grandes jogadores, eles não chamam para si muito a responsabilidade. Então o cara, ele prefere às vezes não arriscar fazer algo que ele possa fazer algo muito difícil, mas pode errar e ser criticado por conta de que não quer uma crítica em cima do desempenho. Hoje também é muita exposição, né, Serginho? Exposição direta. Naquela época não tinha aí isso. O staff dos jogadores, com empresários, com isso, aquilo, com o treinador, com o coach, agora mental e tal. Então o cara diz, por exemplo, o goleiro, cara, não saia do gol. Pra que você sair lá? Se o senhor sair, dá um soco, não segura, que se a bola escapar da tua mão. Pô, tem goleiro que a bola tá na mão do cara. A bola leve, fácil de pegar, o cara dá um soco. Por quê? Porque se ele pegar a bola e a bola escorregar, ele vai tomar um frango. É melhor ele dar um soco e a bola cair lá no meio do campo, porque daí se o cara pegar lá e fizer a jogada e sair o gol, não é culpa dele. Então eu acho que antigamente os jogadores primeiro, se cobravam mais, hoje quase nem conversam. Verdade. Não tem exatamente a conversa. O diálogo, os caras que estão trabalhando hoje, vários amigos que estão trabalhando hoje, até comento sobre isso e eles falam, tá certo isso, é assim mesmo. Então, antigamente você combinava, pô, você o Benato na ponta esquerda, você de lateral esquerdo, pô, abre assim, eu vou pegar aqui, eu vou tocar, eu passo assim, você vai... Essa reuniãozinha que você no fundo, que faziam antes, entre vocês, decidia as situações. E outra, assim, mesmo a jogada, às vezes você que era um cara que cruzava, cara, pô, se eu tiver no bico da área grande, ameaça aí no segundo pau e corre no primeiro que eu vou meter ele na frente. Esse tipo de coisa acabou entre os jogadores. Por conta que existe um certo individualismo hoje, né? O esporte é coletivo, mas existe um certo individualismo, né? Os contratos estão gigantescos e eu acho que estão gigantescos porque o empregador só paga para o empregado o que merece, ninguém é obrigado a pagar mais do que o cara merece. E outra, ninguém é forçado a pagar. Então você só paga 1 milhão por mês para um jogador se o jogador te der a resposta de 1 milhão. Porque senão você não vai pagar. Então, só que criou-se uma meio individualidade. Assim, eu acho que isso atrapalha um pouquinho de certo lado, mas para quem está no momento deve ser bom, né? Esse ano nós vamos ter Copa do Mundo. Tá batendo as portas aí, Serginho. Copa do Mundo em 2026, Carlo Ancelotti, técnico estrangeiro na seleção. Você está confiante como comentarista, como torcedor, como brasileiro, né? Como que você vê aí? Você acha que a gente pode pensar um pouquinho mais em termos de Copa do Mundo? Como é que você vê essa situação? Eu acho que a gente está numa segunda prateleira hoje, mas eu acho que não é impossível. Mais ou menos aqui, assim, os outros estão um pouquinho mais assim. Eu acho que Espanha, Argentina, por exemplo, até a França, eu acho que colocaria a França no primeiro patamar. Eu botaria Espanha e Argentina no primeiro e a França no segundo andarzinho ali, e depois o resto dos favoritos. Que são sempre o Brasil, a Alemanha, acho que a Inglaterra, enfim, essas outras seleções que estão sempre brigando, né? Talvez o outro dos africanos possa surpreender, mas o Brasil, para mim, eu gostaria, como brasileiro, que a gente tivesse o Neymar jogando como Neymar, né? Jogando com a capacidade do Neymar. Ele fisicamente está pingando azeite, né? Tá muito abaixo, cara. E eu não sei se vai dar tempo dele voltar. Sim. Eu acho que se ele conseguir voltar e voltar num nível, lógico, não o Neymar de 10 anos atrás, quando voava no Barcelona, mas dentro da capacidade do Neymar com 30 e tantos anos. Eu acho que ele seria muito útil porque ele é um jogador totalmente diferenciado. Agora a gente tem, eu acho que do meio para frente, uma seleção muito interessante, né? Eu acho que com vários jogadores alguns um pouco mais experientes, outros menos experientes, mais jovens, mas tudo numa faixa etária ainda muito interessante, né? Então, do meio para frente, o Brasil tem vários atacantes. Vai ser difícil até para o treinador convocar. Agora, nós precisamos defender, né? E aí que está o problema. Eu acho que nós
atrás... Deixa a desejar ali. Que a gente não vê nenhum lateral assim, que seja pelo menos assim, esse cara marca bem, mas apoia mal. Ou apoia bem, mas marca mal. Não tem nenhum nem outro. Entendeu? Nem outro. Então nós estamos com um jogador mais ou menos ali, né? Meia boca. Tomara que até a Copa alguém desponte, assim, né? Porque explodir, agora, apareça. Né? Porque daí você tem os zagueiros, até tem os zagueiros que estão jogando em alto nível e tal, se machucando muito, né? Tanto o Gabriel Magalhães como o zagueiro do Real Madrid lá, o Militão, que poderia ser usado até como lateral, né? Então acho que defensivamente me causa preocupação. Acho que o Brasil vai ter dificuldades em marcar os adversários. Agora, se ele conseguir que os jogadores como Rafinha, Estevão, né, que tá surgindo agora, o Savinho, o Martinelli, esses caras estão brilhando nos times deles, né, o Matheus Cunha. Então você tem muitos jogadores interessantes do meio para frente, né? Então, se conseguir que esses caras estejam no Vini Júnior, né? Tá? Voltou a jogar muito bem no Real Madrid. É verdade. Então, quer dizer, você tem atacantes e meios atacantes de muita qualidade. Se conseguir que esses caras rendam, né, o que eles podem render... Aquilo que eles rendem nos clubes de origem, né? Que no clube os caras têm equilíbrio, né? O time por trás deles dá o equilíbrio. A seleção não consegue, né, ser equilibrada. Manter esse padrão. Né? Serginho, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos voltar no tempo. Túnel do tempo. Voltando lá naquela 1979, quando você saiu do Dente de Leite do Curitiba e recebeu o convite para treinar no Pinheiros. De lá até hoje. Se tivesse que mudar alguma coisa na tua vida, na tua carreira, você mudaria ou realmente tudo valeu a pena? Putz, uma boa pergunta. Olha, eu acho que tudo valeu a pena, cara. Assim, talvez uma decisão ou outra que você tomou, mas eu acho que isso faz parte né? Do aprendizado. Erros e acertos assim, ninguém passa a vida inteira fazendo tudo, acertando tudo, né? Então eu acho que para mim foi muito interessante em todos os aspectos, tanto profissional como pessoal, assim. Eu acho que eu faria, porque eu fiz as coisas muito conscientes sempre, né? Das coisas que eu queria fazer ou imaginava e tal. Algumas deram certo, outras não, mas assim, não, acho que não mudaria coisas, não. Sente saudade, Serginho, daquela época ou não? É saudoso, assim, em relação à época de atleta profissional ou não? Cara, assim, muitas pessoas eu converso, as pessoas falam, para, cara, conversa furada, porque eu não tenho, assim, sabe, o Caio, por exemplo, falando do Caio, o Caio falou que quando ele parou de jogar, ele quase morreu. A transição, né? Cara, eu pelo contrário, eu falei, eu queria parar, os caras me fizeram continuar mais 2 anos ainda, tá? E aí, quando chegou, eu parei com 32 anos. Porra, novo de tudo. E aí, então, assim, eu tenho saudade do jogo, né? Do jogo em si. Da bola rolando. Isso sim, isso me dá saudade. Mas o ambiente, de uma forma geral, tal, assim, eu tenho saudade de algumas coisas, aquelas relações de amizade, aquelas coisas, né? Sim. As reuniões, os churrascos que a gente fazia, assim, aquele bom relacionamento que eu, graças a Deus, sempre tive muitos amigos, né? E continuo tendo vários amigos. Então, isso me dá saudade. Mas, assim, de uma forma geral, do sistema, da coisa assim, não é uma coisa que gere como tanta diria, saudade. Bola assim. Sadia, assim, né? Mas, depois que você para de fazer aquilo que você está fazendo, vai fazer outras coisas, você vê que em todas as áreas... Eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, trabalhei nas prefeituras, trabalhei na Secretaria de Governo. Tudo tem os seus prós e contras, né? Tudo tem coisas boas e coisas ruins, bons ambientes e maus ambientes. Então, eu acho que é meio que dá vida a isso, né? Qual a mensagem que você deixa, não em termos de esporte, assim, mas para a humanidade, né? O nosso planeta está passando por uma transformação muito grande, né? São outros tempos em relação àquela época que a gente viveu, mas a mensagem que você deixa assim para a humanidade, para o pessoal que está nos acompanhando hoje, assim, até uma coisa assim em termos de futuro, que é a mensagem que o Serginho deixa. Né? Como eu falei anteriormente, né? Eu tenho sempre tentado basear minha vida
nesses dois princípios, né, de gratidão e solidariedade. Eu acho que ninguém é perfeito, eu muito menos, né? Tenho um monte de defeitos e muitas qualidades também. Eu acho que sim, a solidariedade podia ajudar muito o mundo, entendeu? Acho que você pensar um pouco mais com a cabeça do coletivo, né? Essa é a minha ideia. Eu abri a minha empresa que eu tenho para dar as notas dos trabalhos que a gente faz aí. Ela chama Ubuntu. Ubuntu quer dizer, sou porque nós somos. Isso. Então, eu acho que o mundo precisaria voltar a pensar um pouco mais com a cabeça do outro, ser mais respeitoso. Se colocar mais na situação do outro. Ser mais respeitoso, né? Ser mais agradecido. Uma série de coisas assim, cara. Talvez a vida inteira a gente possa ter tomado atitudes que fogem disso, que eu posso ter tomado durante, né, como repito, não sou longe de ser perfeito, mas eu acho que faltava um pouquinho mais disso, cara, de você pensar um pouco mais na coletividade do que no individual. A caridade, a solidariedade, né? Caridade é uma palavra muito forte que infelizmente cada vez está menos, né? Então, às vezes muitos se enganam, né? Acho que, caridade eu pego 10% do que eu ganho e dou lá para algum lugar. Não é só isso. Eu acho que um gesto, um aceno, um sorriso, um abraço. Dia de uma pessoa, né? E eu acho que poderíamos ser muito mais felizes se a gente pudesse viver mais em comunidade que totalmente isolado, como está caminhando para isso, né? Mas a gente sempre fica na esperança que dias melhores para sempre, como diz o Jota Quest. Como diz o Jota Quest. E virão mesmo, tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, dias melhores virão para sempre. Serginho, foi uma honra, um privilégio para mim poder estar aqui com você na tua casa, ajudando a contar a história dessa lenda viva do nosso futebol paranaense brasileiro, da imprensa esportiva paranaense brasileiro. Você é o cara, meu irmão. Eu me sinto muito honrado de fazer parte do teu hall de amizades. Pode saber, tenho certeza. Desde 1979, torcida brasileira. Cruzou muita bolinha lá para fazer gol de cabeça. E olha, não mudou nada. Jogou tudo quanto é canto do planeta e continua humilde de tudo, um cara sensacional. A gente precisa se encontrar mais, reunir aquela galera, fazer esse violão aí, cantar. O nosso Jorge Aragão dos Pinheirais, quando ele mete aquela boina, quando ele mete aquele chapeuzinho, ele tá, né? Não só aqui na musicalidade, mas na inteligência. Você é um cara sensacional. Obrigado por participar do nosso podcast aqui na Casa do Craque. Para mim que é uma alegria imensa. Eu assistia aos outros capítulos aí e ficava louco para participar, né? Agora deu certo da gente agendar aí, dar certas agendas dos dois e para mim um prazer. Para quem assistiu aí, muito obrigado por aguentar todo esse tempo aí, vendo a minha história de vida e você agora está obrigado a me ajudar a fazer o primeiro encontro dos Espinheirenses. Vamos fazer esse encontro. Esse é o objetivo para mim de 2026. Eu também. E quero, junto com esse encontro, também comemorar os 45 anos daquele título que você falou aí, de 1981, do Infanto Juvenil, e a gente vai fazer uma festa muito legal. Tamo junto nessa parada aí. Então estaremos lá. Valeu, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo gostoso, descontraído, com a fera, meu grande amigo Serginho Prestes, Sérgio Prestes da Silva, nosso Serginho Cabeção, nosso cabeça, essa lenda viva do futebol paranaense, do futebol brasileiro. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Valeu, rapaziada!